Falando em Alcides, o Alcides, que é o pai do André, que é o candidato, que é o pivô de toda essa brigalhada aí da Michelle, com o Flávio, etc e tal. Ele, na sexta-noite, gravou um vídeo que eu fiquei surpreso. Eu quero compartilhar com você, se você não assistiu esse vídeo, porque ele conta toda a historinha envolvendo a candidatura lá ao Senado, no Ceará, o apoio do Flávio, o apoio do Jair Bolsonaro, como é que foram as reuniões, etc e tal. E ele dá um pouquinho da dimensão do trabalho dele, porque tem muita gente falando assim, quem é Alcides? Bom, é importante você saber, especialmente o eleitor nordestino. Eu perguntei aqui no chat, tem muita gente aqui do Ceará, de Fortaleza inclusive, então essa vai para vocês, coloca lá. Eu quero pedir alguns minutos da sua atenção para uma conversa muito sincera, mais especificamente sobre o vídeo infeliz que a esposa do presidente Jair Bolsonaro, a Michelle, publicou dirigindo inúmeras alegações infundadas a meu respeito e a respeito do meu filho André Fernandes. O vídeo só serviu para ser usado pelo PT para ecoar os seus discursos e interesses. E a gente sabe que, se o PT está feliz, coisa boa é que não é. O vídeo basicamente tenta descredibilizar totalmente todo esforço realizado nos últimos anos para arrancar do poder a facção que se apoderou do nosso Estado, que você sabe bem o nome e a sigla, e reduz esse trabalho inteiro a um projeto pessoal de poder, a falta de coerência e a traição de valores. Eu ouço isso com uma profunda tristeza, porque, apesar de compreender a perspectiva de quem pensa assim, trata-se de uma demonstração de uma completa ignorância a respeito do que é o Ceará, da sua complexidade e da sua atual situação. Vamos por partes. Existe uma narrativa de que o trabalho que estamos construindo, diálogo e de alianças, trata-se de um projeto pessoal de poder, como se estivéssemos abrindo mão de nossos valores por mero capricho. Nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, tem um comerciante na periferia de Fortaleza contando moedas para pagar pedágio a uma facção criminosa, só para ter o direito de manter a porta da sua mercearia aberta. Nesse exato momento, existem cearenses reféns do crime organizado sendo obrigados a utilizar a internet fornecida pelo crime e a pagar a taxa de água cobrada pelo crime. O nosso estado virou rota internacional de drogas. Nossos portos viraram escoadouro. O PT entregou a população na mão de um poder paralelo. O Ceará hoje respira por aparelhos. 4 das 5 cidades mais violentas do país estão aqui. É essa realidade cruel que o povo cearense está tendo que enfrentar todos os dias há anos. Foi esse cenário desesperador que nos motivou a procurar uma mudança concreta ainda em 2024, durante o segundo turno, quando André Fernandes, à época candidato a prefeito de Fortaleza, iniciou uma conversa com Roberto Cláudio, em busca de apoio do grupo de Ciro Gomes. Tudo isso com aval e apoio do presidente Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro falou publicamente naquele momento que estava aberto a conversar com Ciro Gomes. O senhor chegou a conversar com o Ciro? Não cheguei a conversar com ele. Eu tenho curiosidade, eu gostaria de se conversar com ele no dia. Não sei se ele vai querer conversar comigo, né? Mas conversaria com ele sem problema nenhum. Mas calma, o presidente não é traidor da direita. Muito pelo contrário. Ele apenas teve a sensibilidade de entender de forma muito clara a situação do nosso Estado. E não se engane, não dá para falar em construir alianças somente no segundo turno, como a Michelle sugere em seu vídeo. Michelle, nós nunca atacamos você, nem mesmo quando você fez aquilo conosco aqui em Fortaleza. Mas falar em alianças no segundo turno no Ceará é mais uma triste demonstração de desconhecimento sobre a realidade do Ceará. Não podemos esquecer que, na última eleição para governador aqui no Ceará, o PT levou no primeiro turno. Por termos uma oposição dividida, não existiu o segundo turno. Talvez poucos se lembrem, mas em 2022, Lula venceu em todos os 184 municípios aqui do Ceará. Lula venceu no Ceará por 70% dos votos. Infelizmente, a direita sozinha ainda não possui a força necessária para derrotar o PT. Seria um sonho, mas a realidade é outra. O próprio senador Eduardo Girão, que agora ataca uma aliança com Ciro, por supostamente defender princípios e valores, venceu em 2018 com o apoio do Ciro Gomes. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter para ajudar o senador Girão. A comprovação disso foi o resultado de 2024, quando o Girão foi candidato a prefeito em Fortaleza e obteve 1% dos votos. Esse é o cenário complexo que estamos buscando vencer e que me leva a refletir. Nós estamos em condições de brincar de roleta russa com a vida do cearense, esperando essa ou aquela circunstância. Que querem que eu diga
para o pai ou para a mãe de família que está sendo extorquida pela facção agora. Que espere mais um pouco para ver se dá segundo turno, que aguente mais alguns anos até termos o cenário perfeito. Quem vive o desespero daqui, quem sofre na pele, sabe que não podemos nos dar o luxo de correr o risco de mais 4 anos desta corja. O Ceará não vai aguentar. Foi por isso que essa aliança começou a ser desenhada. Como eu já disse, não começou hoje. Não foi uma ideia minha, nem foi feita às escondidas, como o vídeo da Michelle sugere. Tudo foi construído à luz do dia, de forma coletiva, junto com a nossa base. Basta lembrar da reunião que aconteceu no dia 29 de maio de 2025, em Fortaleza, com toda a bancada do PL do Ceará. Cada parlamentar deu a sua visão. No fim, o presidente Bolsonaro deu o aval para apoiarmos o Ciro Gomes, ainda no primeiro turno. Inclusive, pediu para um de nós ligar para o Ciro, do Viva Voz. Porém, o Ciro estava em palestra e não conseguiu atender. Nessa mesma reunião, o próprio presidente Bolsonaro escolheu o meu nome, Alcides Fernandes, para disputar o Senado. O presidente perguntou, inclusive, se alguém era contra essa decisão, e ninguém contestou. Dizer que isso foi feito pelas costas do presidente Jair Bolsonaro, no momento em que ele não pode opinar, é faltar com a verdade que é pública. Não que eu acredite que a Michelle esteja mentindo propositalmente. Pode ser que ela realmente não tenha ficado sabendo disso, ou que o presidente, por algum motivo, não tenha repassado o que ocorreu. Mas essa é a realidade dos fatos. Todos esses parlamentares que participaram desta reunião são testemunhas disso. O pontapé inicial desse diálogo, lá atrás, teve a visão, o cálculo político e o aval do próprio presidente Bolsonaro e de toda a bancada. Isso é público e irrefutável. Eu tenho total consciência de todos os problemas que aconteceram no passado entre Ciro e Bolsonaro. Eu não sou ingênuo. A política é dura e muitas vezes é injusta. O meu filho André e eu já fomos alvos de injustiças terríveis também. Mas eu aprendi com um grande líder que existem situações excepcionais em que a gente tem que engolir a seco uma ofensa ou até algo mais sério. Principalmente quando o que está em jogo é a sobrevivência de um povo. Foi essa mesma maturidade que fez o Bolsonaro apoiar e se aliar a Sérgio Moro em 22 contra Lula e agora em 26. Mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles. E mesmo sofrendo as consequências disso até hoje. Isso não é traição aos valores. É ter a grandeza de entender que, no momento de guerra, a nossa prioridade é derrotar o mal maior. Mas não importa. No fundo, eu sei o que está por trás de todo esse barulho contra mim. É impedir que eu seja o candidato ao Senado. Para isso, vale até usar um discurso raso, dizendo que uma mulher está tendo que ceder um espaço para um homem. Olha o nível em que o debate chegou. Essa construção partidária começou muito antes de outras candidaturas serem sequer cogitadas. E com todo respeito, num Estado dominado pelo crime, a discussão não pode ser sobre gênero. Mas já que insistem nessa narrativa, vamos aos fatos, de forma muito transparente e serena. A verdade, que está documentada por toda a imprensa, é que em março de 2025 foi o próprio presidente Jair Bolsonaro quem citou publicamente o meu nome como pré-candidato ao Senado. No Ceará é o pai do André, que veio candidato a prefeito, que é o deputado estadual. Isso se confirmou na reunião de 29 de maio com toda a nossa bancada, como falei anteriormente. Foi só 3 meses depois, em junho, que tentaram lançar um outro nome, sem nenhum trabalho de construção. Um movimento que pegou de surpresa a nossa própria base e os nossos parlamentares aqui no Ceará, que estiveram presentes na reunião de maio. Depois disso, no dia 22 de setembro, o presidente nacional do nosso partido confirmou publicamente que eu seria o nome do PL ao Senado pelo Ceará. Ou seja, ninguém está eliminando ou tomando espaço de ninguém. O que existe é um projeto que nasceu primeiro do desejo local com o aval público do nosso líder maior. E existe uma outra movimentação que chegou muito tempo depois, de fora para dentro, sem consultar o Estado. Michelle, não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa pro Senado aqui no Ceará, em abril desse ano, com as opções Alcides Fernandes, com o apoio do Bolsonaro e André Fernandes, ou a sua indicada, com o apoio do Bolsonaro e o seu apoio. E o resultado foi 52,3% para nós e 31,1% para vocês. E nem tem como dizer que foi uma pesquisa manipulada, pois ela foi contratada pela assessoria da sua vice-presidente do PL Mulher. Só que, infelizmente, essa resposta não foi publicizada. Pelo contrário, esconderam isso do povo cearense e provavelmente de você. Michelle, reconheço que somente você sabe o que está passando e sofrendo, cuidando diariamente do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a política exige uma certa maturidade para lavar roupa suja em casa e cumprir acordos publicamente. Em situações normais, eu jamais iria expor o que aconteceu em uma reunião fechada. Mas a situação causada por você me obriga a expor.
Me surpreendeu você dizer publicamente que não negocia valores e princípios, criticando nossa aliança com Ciro. Mas no dia 14 de abril, em uma reunião fechada entre você, Altineu, André e Valdemar, na sua sala, você disse que toparia fazer aliança com Ciro, desde que fosse colocada a sua indicada ao Senado na chapa. Os valores são mesmo inegociáveis? Ou todo esse estardalhaço contra nós e esse enorme prejuízo na campanha do Flávio Bolsonaro foi apenas uma tentativa de criar um caos para impor uma vontade particular sua? E aqui, para quem me pergunta, por que é sempre a mulher que tem que ceder? Eu devolvo a questão. Porque alguém com uma mini experiência de vida, alguém que já caminhou cada canto dessa terra, que conhece a dor real do povo cearense, que se elegeu deputado estadual com 79.207 votos, que construiu essa candidatura junto ao partido inteiro, que pontuou melhor em pesquisa e que conquistou a vaga por mérito, que eu é que deveria recuar para a imposição pessoal. É porque eu não agrado à vontade particular de quem mal conhece um palmo do nosso estado. É porque eu não atendo a interesses individuais dessas pessoas. Se pararmos para pensar, tentar impor a própria vontade, ignorando uma decisão construída em conjunto, de maneira coletiva, não seria exatamente essa a verdadeira definição de um projeto pessoal de poder? Se não curvar a cabeça para essas imposições é o que me torna alvo dessas críticas, eu carrego isso com muito orgulho. Porque para defender o Ceará e enfrentar o sistema que tomou conta da nossa terra, você não precisa agradar a interesses pessoais. Você precisa de coragem. E com o perdão da franqueza, pelo menos entre esses que estão falando de mim por aí, ninguém conhece, ama e sofreu mais a realidade do Ceará do que eu. Igual muitos cearenses, eu sei o que é a dor da fome. Eu nasci no Pó, do interior do Cariús. Fomos para Iguatu, fugindo da seca de 70, em cima de uma picape rural. Eu e mais 12 irmãos. Com 9 anos de idade, às 3 da madrugada, frio, eu estava lavando o carro de viajante para ajudar meu pai a botar osso com pirão na mesa. Eu passei 30 anos da minha vida como missionário evangélico, desbravando os interiores mais esquecidos desse estado, construindo mais de 30 igrejas e fazendo um trabalho social, enquanto fazia pão de madrugada para vender durante o dia, para sustentar minha família com dignidade. Eu sou o Ceará e é preciso ter coragem de enfrentar quem escraviza o nosso povo, seja o criminoso de terno e gravata ou o bandido de fuzil na mão. O Alcides conta da trajetória dele, me parece que coloca a Michelle numa situação ainda pior, porque ela encomendou uma pesquisa que mostra que a sua candidata não tem o apoio necessário, esconderam a pesquisa, e pior ainda, que ela diz que toparia fazer um acordo com o Ciro desde que a sua candidata fosse indicada ao Senado. Então, assim, para mim, não há mais o que discutir dessa situação. O vídeo matador do Alcides, ela não se pronunciou, ela poderia ter vindo à tona, vindo a público, perdão, para desmentir, né, o Alcides, falou assim, isso é mentira, e nada falou. Então, fica a versão do Alcides como a versão oficial. Carol, ele, só para a gente encerrar rapidamente aí, comentários finais desse imbróglio, por favor. Não, eu reforço o que eu venho falando desse vídeo da Michelle há muito tempo. Por mais que ela tivesse razão, que a gente está vendo que ela não tem razão nesse caso, ela é dirigente partidária. Eu fiz um post sobre isso no meu Twitter e eu fui massacrada porque eu sou mulher, tô querendo calar uma mulher. Eu não tô querendo calar uma mulher, mas faz um paralelo. Você trabalha numa multinacional e você não gosta do seu chefe. Você vai na internet e você faz um vídeo de 26 minutos falando mal do seu chefe, no dia seguinte você é mandado embora. Tá ali, quando você aceita ser uma dirigente partidária, qual que é a sua função? É botar todo mundo na mesa e tentar acalmar os ânimos, é tentar ver o que sai ali de interesse comum. Se ela não conseguiu, se ela não teve sucesso no papel dela de dirigente partidária, fica quieta. Isso não tem a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com aquilo que você está se propondo a fazer. Eu quero ficar na internet fazendo vídeo xingando os outros, não tem problema nenhum. Você sai do seu cargo de dirigente e você fica na internet arrumando treta com os outros. Esse é o ponto. Então essa baixaria faz com que a gente achincalhe o sistema partidário brasileiro. Isso aqui não é um bordel. Isso aqui a gente tem que ter um mínimo de decoro em relação a tudo isso. A gente não tem que ficar assistindo esse nível de baixaria num vídeo de 26 minutos. E agora, né, eu já tinha visto esse vídeo, vem à tona que na verdade nada mais era do que uma composição para colocar a pessoa do seu interesse ali para o Senado Federal.
horrível, e não importa, ele tá certíssimo. Por que tem que ser sempre as mulheres? Não tem que ser sempre as mulheres, mas as mulheres que resolvem participar da política têm que saber como é que o jogo é jogado. Não adianta chegar aqui, em cima da hora, querer sentar na janelinha e tirar essa carta do feminismo. Ah, eu sou mulher, eu tenho que ter privilégio, ou eu mereço a vaga simplesmente porque eu sou mulher. Isso não existe, isso é um absurdo. O que o eleitor brasileiro quer é alguém qualificado, alguém que entenda o Estado, alguém que tenha voto, alguém capaz de derrotar os abusos do poder. E não uma política de cotas o tempo inteiro sendo imposta a goela abaixo. Eli Vieira. Perfeito, Carol. Disse tudo. O seu Alcides matou a cobra e mostrou o pau, né? Muito bem dito. É até estranho a gente ver um político que fala coisas liga os pontinhos tão bem que parece completamente verdade o que ele falou. Se tiver algum defeito, me contem. A Michelle não saiu nada bem disso aí. Agora, quanto ao Ciro. O Ciro é de esquerda, todo mundo sabe, mas o Ciro é um crítico do Lula, então não é nem esquisito, né, estender a mão para uma aliança pragmática com a esquerda não lulista, como é o Ciro. Pelo contrário, faz completo sentido, como o senhor Ciro estava explicando. Quem deve explicar, né? Então ela já foi refutada nisso aí, especialmente depois que ele falou que ela também consideraria aliança com o Ciro. Agora, quem deve lealdade ao eleitorado não de esquerda, o eleitorado conservador, liberal, libertário, que cansou de Lula, é quem fica achando que feminismo, e como o Carol estava dizendo, cotas para mulheres, e até nos bastidores ele apoiou o PL da misoginia, horroroso pró-censura, só agrava o que o Lula já está fazendo com censura, é quem defende esse tipo de coisa, que deve lealdade, prova de lealdade a esse eleitorado, né? Isso não é compatível com ideias conservadoras, sinto muito. Sem dúvida. Aliás, tem uma questão que é muito clara para mim, que assim, independentemente do acordo que se possa fazer, do Ciro abrir seu palanque pro Flávio, o Flávio pedir voto no Ciro, o Ciro pedir voto no Alcides, independentemente disso, quem decide o voto é o eleitor. Se o eleitor resolver que vai votar Flávio para presidência, Ari, exatamente, e vai votar Girão para o governo e outro candidato para o Senado, é o eleitor que decide. Então, no fim do dia, a articulação política ela pode permitir a base de apoio necessária para você tentar, né, catapultar determinadas candidaturas. Mas o eleitor não é obrigado a votar pegar o santinho e votar, não, tem que votar para governador, para presidente, para senador, os candidatos que sei lá, o majoritário lá, o presidente, o candidato à presidência está mandando. Quem decide o voto é o eleitor. Se o eleitor não gosta do Ciro, mas quer votar no Flávio, ele vai votar no Flávio. E não vai votar no Ciro. E vai votar, sei lá, no Girão ou em qualquer outro. Mas ele vai escolher o voto dele. Então, assim, é muito curioso, né? Porque o debate é feito como se o político fosse o dono do voto do eleitor. E ele não é. Ele é o concessionário. O eleitor, ele cede a sua confiança para aquele candidato. Agora, tem candidato aí que já está há muito tempo na praça, que já falou, já falou uma coisa, fez outra, já desfalou o que falou, já traiu, já fez acordo, já traiu de novo, e o eleitor está sabendo. Então, assim, efetivamente é ele que vai decidir ali, só para encerrar rapidamente. 30 segundos, simples. Acabou. Não se discute mais esse assunto. A campanha começa agora. Ainda nem começou ainda. Começa agora. E o eleitor é que decide. E o eleitor é que vai dizer se quer ou não quer votar. E hoje eu acho que o eleitor já sabe. Então, isso aí é uma politicagemzinha, rasteira, tal. Não tratou um assunto importante no Ceará, está resolvido. Pronto, acabou. A Michelle foi inoportuna, talvez tenha sido, não sei, não entrei muito no detalhe. Eu acho que a campanha começa agora. E o que nós temos que decidir é simples. Se nós vamos mudar efetivamente o futuro do Brasil. Não pode continuar nas mãos deste senhor Lula, que estragou, em 40 anos estraga o Brasil. Simples o assunto. Tirar o Lula. Ponto, acabou.